Olá, graça e paz, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um culto, Upgrade, Avivamento, da Igreja Batista, Ministério Nova Dimensão. Que você possa estar compartilhando aí com seus amigos, com seus familiares, este culto, a palavra de Deus, que com certeza irá nos abençoar nessa noite. Eu quero convidar você e a sua família a orarmos ao Senhor e pedir que Ele nos dê direção para que nós possamos fazer a vontade dEle nessa terra. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, nessa noite, porque nós estamos mais uma vez aqui reunidos, Pai, em Teu nome, para ouvir a Tua palavra, para fazer, Deus, a diferença nessa terra. Sabemos que o Senhor tem um chamado e um propósito na vida de cada um aqui, Pai. O Senhor conhece e sabe as lutas que cada um aqui tem enfrentado, o que eles têm passado, as dificuldades, Deus, os problemas que se levantam contra essas famílias, contra essas vidas. E nós queremos, Deus, nessa noite pedir que o Teu Espírito Santo possa vir falar ao nosso coração, possa vir nos ensinar, Deus, a atrair a Tua presença, a viver sempre, Pai, diante da Tua presença, fazendo a Tua vontade, que o Senhor possa nos livrar de toda seta do inferno, de todo levante maligno contra as nossas vidas, de toda seta de enfermidade, Deus, que o Senhor possa estar guardando, Pai, as nossas vidas nessa noite, guardando as nossas casas, Deus, nos dando sabedoria, entendimento da Tua palavra, para que nós possamos colocar em prática tudo que o Senhor tem para nós. Sabemos, Deus, que existem promessas maravilhosas do Senhor para as nossas vidas e nós queremos pedir que a bênção do Senhor possa estar sobre cada um nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus nessa noite, 1 Crônicas 13, do 1 ao 14. E eu quero falar um pouquinho como que nós podemos atrair a presença de Deus para as nossas vidas. Eu vou usar esse texto que alguns já conhecem, sobre a Arca da Aliança, ou a Arca da Presença de Deus, e de uma ideia que Davi teve de trazer a arca de volta, de realmente se importar com a presença de Deus sobre o seu reinado, sobre a sua vida. E o que ele fez para que ele conseguisse tal feito, para que ele conseguisse atrair a presença do Senhor, ter a presença do Senhor sobre a sua vida. Então aqui, com todas as vezes que eu estiver usando a palavra sobre a Arca da Presença, ou a Arca da Aliança, eu quero que você pense muito bem sobre atrair a presença de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos ombros. Como que nós podemos, em todo o tempo, estarmos atraídos e atrair ao Senhor também. Nós estamos olhando para Ele e Ele também olhando para as nossas vidas, estando presente em cada ato, em cada palavra, em tudo que nós estivermos fazendo. Então aqui 1 Crônicas 13, do 1 ao 14, diz assim: Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: Se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde do rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia, teve medo Davi de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso,
levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Como eu disse, a arca aqui representa a presença de Deus no meio da igreja. Nós sabemos que existe no nosso meio a presença de Deus. E onde a igreja se reúne, a presença de Deus, ela está ali. Mas ela precisa ser tão forte, tão manifesta, como a glória do Senhor descendo sobre as nossas vidas, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, para que nós possamos levar essa presença nos nossos ombros, para que Jesus possa ser o centro da nossa vida. Aqui, quando nós vamos entender o contexto dessa história, quando a gente vai entender como foi criada essa arca, a gente sabe que Deus deu essa arca através de Moisés. E essa arca era feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. E em cima dela havia 2 querubins, e dentro da arca ficavam alguns elementos que lembravam da presença de Deus. Existiam lá dentro as tábuas das leis, que eram o princípio da palavra, né, os mandamentos de Deus. O maná, que era o sinal da provisão de Deus para aquele povo quando eles estiveram no deserto, antes de alcançarem a Canaã. Ali a provisão do Senhor estava sobre eles. E também sabemos que dentro dessa arca estava o varão de amendoeira de Arão, que floresceu como um sinal do cumprimento de tudo aquilo que Deus havia prometido para aquele povo. Porque tudo aquilo que o Senhor fala sobre as nossas vidas, todas as promessas que o Senhor tem para nós, elas irão se cumprir. Porque tudo que sai da boca de Deus não volta para Ele, sem antes fazer aquilo que Ele designou nessa terra. Então, todas as promessas que nós temos do Senhor, tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra, irá se cumprir. Muitas pessoas não acreditam na palavra, muitas pessoas não acreditam na Bíblia, muitas pessoas não acreditam na volta de Jesus, mas tudo isso que nós encontramos na palavra de Deus, aquilo que ainda não se cumpriu, irá se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo aquilo que Ele fala, Ele vela para que aquilo realmente aconteça. Assim foi quando Deus chamou Jeremias. Em Jeremias 1, do versículo 5 ao 8, nós vemos o que o Senhor fala para Jeremias. Está assim na palavra de Deus. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então aqui, quando Deus faz um chamado, quando Deus chama alguém para a sua obra, quando Deus fala conosco, nos coloca em um ministério, para que nós possamos fazer aquilo que Ele tem para as nossas vidas, as promessas que Ele nos deu, a palavra que Ele designou, aquilo que saiu da boca dEle, Deus está velando para que no devido tempo tudo isso possa vir se cumprir sobre a nossa vida e sobre o nosso ministério. Então, uma certeza que nós temos que ter é que em todo tempo aquilo que o Senhor falou sobre as nossas vidas, sobre a palavra dele, sobre aquilo que ele tem como promessa sobre nós, irá se cumprir. Então sabemos que a arca aqui, ela andou com o povo de Deus durante todo o tempo no deserto. Depois quando eles encontraram a terra prometida, chegaram até Canaã. Em todo o tempo, essa arca esteve presente, representando que Deus estava no meio do povo, que Deus estava com eles, que eles não estavam sozinhos. E quando o povo entrou em Canaã, eles entraram na terra, eles armaram o tabernáculo e colocaram a arca no tabernáculo lá. E durante o período todo do livro de Juízes, mais de 500 anos, essa arca ficou em Siló, que era um lugar de sacrifício, e todos iam adorar a Deus todos os anos lá, e eles iam sempre buscar a presença de Deus naquele local. Só que chegou um tempo, mais tarde, que o que aconteceu? Eles tiveram uma guerra com os filisteus, e os filisteus, eles roubaram a arca, levaram a arca daquele local,
e colocaram a arca de Deus diante da presença de um falso Deus. E nós podemos ver que o que Deus fez com aquele povo. Durante 7 meses que a arca ficou diante dos filisteus, né, guardados por eles, o que aconteceu? Deus enviou doenças, Deus enviou maldição sobre aquele povo. Então, durante todo esse tempo que a arca ficou com os filisteus, eles tiveram o quê? Problemas, porque a presença de Deus não era para estar com eles. Eles eram inimigos do povo de Deus, inimigos de Deus. Eles se opunham àquilo que Deus tinha para fazer no povo de Israel e através de Israel. E assim como Deus tinha o povo de Israel separado para eles, os filisteus se levantavam contra o povo de Israel. E por isso Deus feriu aquele povo com doenças e com tumores. E aí, o que eles tiveram como ideia? Eles viram que eles estavam com um problema nas suas mãos, porque eles não estavam sendo abençoados com a presença de Deus. E eles resolveram colocar a arca da presença do Senhor diante de um Deus falso chamado Dagon. Eles colocaram a arca lá e eles começaram a espiar o que é que estava acontecendo com a arca dentro daquele templo. Sabe o que aconteceu? Eles foram espiar, né, os sacerdotes de Dagon foram lá e foram espiar de madrugada. E quando eles chegaram lá, deram uma olhada, Dagon estava de bruço diante da arca do Senhor. Passou-se então a outra noite, na outra madrugada, eles foram lá de novo, dar outra espiada. E nessa madrugada, Dagon estava com o pescoço quebrado e com os braços quebrados diante da arca da presença de Deus. Por que nós podemos pegar isso como exemplo para a nossa vida? Quando a gente vai estudar o que significa Dagon, é o Deus da morte. Nós podemos ver que diante de Deus, a morte não tem poder. Dagon, ele foi ali diante da presença de Deus destruído, ele caiu por terra, porque Deus é muito maior que a morte. Então os nossos medos, as nossas aflições, as nossas lutas não são nada diante do poder do nosso Deus. Quando nós temos a presença de Deus, quando nós estamos atraindo essa presença, quando essa presença está sobre as nossas vidas, nós temos a autoridade que o Senhor nos dá para que a gente possa vencer Dagon, para que a gente possa vencer todo espírito de medo, todo espírito de morte, todo levante das trevas que vem sobre as nossas vidas. Os filisteus, eles tiveram que devolver a arca, porque trouxe tanto incômodo, tanto problema para eles, a presença do Senhor, que eles acabaram de entender que se eles não devolvessem a arca para o povo de Israel, eles seriam destruídos pela presença de Deus. Então muitas pessoas não levam a sério a presença do Senhor. E nós estamos aqui falando de um tempo de avivamento. E quando nós estamos falando de um tempo de avivamento, nós não podemos fazer as coisas na força do nosso braço, naquilo que a gente acha, naquilo que a gente quer. Mas nós precisamos depender daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos depender do Espírito Santo falando conosco e nos ensinando todas as coisas. E quando você vai aí em 1 Samuel 7:14, olha o que aconteceu. Os filisteus devolveram todas as terras, né, tudo aquilo que eles haviam tomado dos israelitas, eles devolveram ao povo de Israel. Diz assim em 1 Samuel 7:14. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel. Desde Ecrom até Gate, Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. Então, olha o que aconteceu. Chegou um tempo que eles resolveram, olha, vamos devolver essa arca, porque essa arca está nos trazendo destruição. Porque a presença de Deus, ela precisa estar sobre a igreja, sobre os seus filhos, sobre os seus servos. Nós é que somos responsáveis de levar a presença do Senhor até as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Até as pessoas que ainda necessitam conhecer desse poder, conhecer dessa palavra. Porque de qualquer forma que uma pessoa entra diante da presença de Deus, ela pode ser consumida, porque ela precisa entender que ela necessita de arrependimento, ela precisa de reconhecer Jesus como seu único Senhor, suficiente Salvador, ela precisa de uma mudança
que é através do sacrifício de Jesus que nós conquistamos isso. É através do reconhecimento que nós sozinhos, nós não damos conta, que nós precisamos do Senhor sobre as nossas vidas. A arca, ela ficou aqui em Kiriat Baal, uma cidade dos gibeonitas, por cerca de 20 anos. 20 anos essa arca ficou lá, na época que Saul estava reinando. E quando Davi começou a reinar, Davi se lembrou: eu preciso trazer a presença de Deus sobre tudo aquilo que eu for fazer. Então, para que algo seja frutífero, para que algo seja vivo nas nossas vidas, nós precisamos permanecer nessa presença. Nada na terra pode substituir a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Essa presença que vai conosco até a eternidade. E Davi, ele teve uma ideia, e a gente viu que essa primeira ideia que ele teve não foi algo bom. Ele fez lá um consenso popular, ele procurou algumas pessoas que ele confiava, os oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, e eles falaram: olha, eu gostaria de trazer a arca para que fizesse parte do meu reinado, colocasse ela em um lugar especial. Eu queria a presença de Deus aqui comigo nesse tempo. E eles falaram: olha, vamos trazer essa arca, vamos trazer essa presença. E ele organizou um evento muito bonito, muito maravilhoso aos olhos dele, um evento com dança, um evento com canto, para mostrar a glória de Deus. E ele teve a ideia de colocar essa arca em cima de um carroção, puxado por bois, e também sendo cuidado ali por homens. Mas chega um momento que a gente vê que diante de um tropeção de um boi, Uzá vai e quer segurar a arca, porque a arca iria cair, iria talvez se quebrar. E ali a gente vê que naquele momento houve morte sobre aquele homem. E tudo aquilo que era um grande evento, tudo aquilo que era algo muito bem organizado por Davi, que era uma festa, que aos seus olhos era uma festa maravilhosa, se tornou um evento de tristeza. Davi ficou aborrecido. E ali ele resolveu deixar aquela arca ao cuidado de outra pessoa. Então, eu quero parar um pouquinho aqui e pensar com você. O que significa esse terreno duro? O que significa essa porção de terra batida? Essas lutas, né, que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Os bois tropeçaram diante disso. E Davi pôde ver naquele momento que ele não teve o controle de tudo que estava acontecendo. E é isso que nós precisamos aprender. Que muitas vezes nós não temos o controle de tudo que acontece na nossa vida. Muitas vezes o Senhor não nos permite isso. Deus está se movendo e Ele quer se mover da maneira dEle. E muitas vezes nós queremos deter o controle daquilo que Deus quer fazer. Nós queremos trazer para nós queremos fazer do nosso jeito, daquilo que a gente acha melhor. E até hoje isso tem acontecido porque nós tentamos fazer as coisas muitas vezes na força do nosso braço, na força humana. Isso que significa fazer as coisas na força do braço, fazer as coisas sem a dependência de Deus. Nós queremos estar no controle, nós queremos assumir aquilo que nós achamos melhor e nós não buscamos a dependência do Senhor. Então nós precisamos olhar para Jesus, olhar o ministério dele. Nós precisamos buscar as novidades de vida que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. E nós precisamos olhar para ele. Quando nós vemos Jesus, o seu ministério, ele não fazia as mesmas coisas sempre do mesmo jeito, do mesmo dia, na mesma hora que as pessoas às vezes queriam. Tinha o tempo dele, tinha a maneira dele fazer. Cada dia em um lugar diferente, cada dia fazendo algo diferente. Um dia ele estava curando, um dia ele estava libertando, mas em todo o tempo o Senhor estava fazendo algo novo. Teve dias que o Senhor multiplicou pães, multiplicou peixes, curou cegos, libertou endemoniados. E assim, nós precisamos entender: Deus, qual é o seu mover para mim hoje? O que eu posso fazer com a tua presença na minha vida hoje? Como eu posso manifestar o Senhor através das minhas atitudes hoje? O que o Senhor tem de novo para a minha família hoje? E aqui nós podemos encontrar Obed-edom, que era um homem que não estava ali no meio, talvez, do povo de Israel, mas ele queria a Deus. E Obed-edom
significa aquele que serve, aquele que se dispõe a obedecer ao Senhor, aquele que se dispõe a adorar a Deus. E ali, sabemos que essa arca ficou por 3 meses na casa de Obed-edom. E toda a sua casa, todo aquele ambiente, tudo que estava ali à sua volta, foi transformado pela presença do Senhor. Davi queria muito trazer a presença de Deus. Davi tinha muita pressa para trazer essa arca. Mas ele esqueceu de um detalhe. Ele deixou que os bois tropeçassem, porque ele quis fazer da maneira errada. Às vezes nós também queremos muitas coisas de Deus, mas nós estamos fazendo na força do nosso braço, da maneira que Deus não mandou nós fazermos. E nós precisamos depender do Senhor. E Davi fez uma pergunta: como é que eu posso trazer a glória de Deus? Como eu posso trazer a glória de Deus para a minha vida? Como eu posso trazer a glória de Deus para o meu reinado? Como eu posso atrair essa presença? Hoje o que nós queremos nesse tempo de avivamento é que a glória do Senhor também possa ser manifesta sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Nós queremos que haja um avivamento e nós queremos que haja também a presença do Senhor, a glória do Senhor sobre tudo aquilo que nós formos fazer. E aqui em 1 Crônicas 15, do 12 ao 15, nós vamos ver o que nós precisamos fazer para que a presença do Senhor possa estar sobre as nossas vidas. Diz assim o versículo 12 ao versículo 15. Lhes disse: vocês são chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que haviam entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. E eu coloquei aqui nessa noite 4 condições para que a gente possa atrair a presença de Deus. E a primeira condição que nós vamos ver aqui é a questão da unidade. Davi resolveu trazer o povo para perto. Ele falou: olha, vamos lá, levitas, nós precisamos estar juntos, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Então, essa unidade, ela precisa estar sobre as nossas vidas. Nós temos que ter unidade daquilo que pensamos, daquilo que falamos, unidade dentro da nossa casa. Nós precisamos ter os nossos filhos conosco naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Se nós queremos trazer o avivamento, se nós queremos trazer a presença de Deus para trazer transformação à nossa nação, às nações da terra, nós precisamos andar no mesmo propósito, falar a mesma língua. E eu quero começar trabalhando um pouquinho sobre a importância que há da unidade sobre a nossa casa, dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Quando nós resolvemos realmente formar uma família, quando o homem decide deixar pai e mãe, a mulher decide deixar pai e mãe, eles se unem, eles se tornam uma família, eles começam algo novo do Senhor. E logo depois, passam-se algum tempo, alguns anos ou meses talvez, já chegam os filhos e ali começa um novo tempo do Senhor. E as famílias, eles têm que ter um entendimento que nós precisamos, para trazer o avivamento sobre as nações, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, nós precisamos dessa unidade dentro da nossa casa em primeiro lugar. Nós precisamos estar com os nossos filhos alinhados àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos estar como esposo, como esposa, como pais, como mães. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Hoje há muita mistura no nosso meio. As pessoas, elas não conhecem a palavra de Deus e elas deixam que as coisas mundanas acabem entrando dentro da sua casa e não fazem mais separação entre aquilo que é do mundo e aquilo que é de Deus. E não pode, porque senão vai trazer morte dentro da nossa casa. Se nós deixarmos
que o mundo possa estar entrando em todo o tempo dentro da nossa família, através de internet, televisão, ou conselhos, ou pessoas, nós vamos acabar trazendo destruição para o nosso lar, para a nossa família. Então, existe uma regra muito básica que nós podemos usar para educar os nossos filhos. Isso está na palavra de Deus? É assim que Deus pensa? Foi Deus que criou? Deus se agrada com isso? Se sim, se para essas perguntas que eu fiz, você respondeu sim, então deixe seu filho fazer, deixe ele seguir por esse caminho. Mas se você tiver dúvida, ou você tiver a certeza que aquilo não foi Deus que criou, não foi Deus que fez, não é vontade de Deus, aquilo não agrada a Deus, lance fora da sua casa, porque isso pode trazer morte dentro da sua família. Então nós temos que ser radicais. Deus não mudou. Deus não mudou, a palavra dele é a mesma ontem, hoje, será eternamente. Deus, ele tem para nossas vidas as promessas maravilhosas, mas muitas vezes, sabe por que nós não alcançamos as promessas do Senhor? Porque nós nos desviamos daquilo que Ele tem, do chamado que Ele tem para a nossa vida. Nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. E muitas vezes o que nós vemos hoje é que dentro das nossas casas, se nós não tomarmos cuidado, os filhos estão mandando, são eles que mandam no pai, são eles que mandam na mãe. Nós fazemos a vontade dos nossos filhos, se nós não policiarmos, e não fazemos a vontade de Deus. Então existem muitas coisas que hoje têm tomado o lugar de Deus, o lugar da presença de Deus nas nossas vidas, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Por isso, nessa época, nesse tempo que nós estamos falando sobre avivamento. Avivamento fala de arrependimento, avivamento fala de se humilhar diante da presença de Deus. Avivamento fala de limpar aquilo que Deus não se agrada, de tirar da nossa casa, da nossa vida, aquilo que impede que a glória de Deus seja manifesta sobre a nossa vida. Então, que nesse tempo, eu e você, nós possamos realmente ter esse entendimento. Eu preciso ter unidade dentro da minha casa para começar o projeto de Deus, para trazer o avivamento do Senhor, para as vidas que estão aqui ao meu redor, para os meus vizinhos, para as pessoas que estão comigo. Mas para que haja essa unidade, eu preciso, primeiro, o pai e a mãe sentar e conversar e falar, olha, qual é a direção que nós vamos ter para a nossa família? E dentro dessa direção, de acordo com a vontade de Deus, eu começo a fazer as mudanças que precisam ser feitas dentro do meu lar, para que realmente haja essa unidade, haja essa presença do Senhor, para que eu possa tirar tudo aquilo que impede da glória do Senhor estar sobre a minha casa. Segunda condição é a santidade. Se nós queremos trazer a presença de Deus, nós temos que buscar essa santidade. Ou seja, viver uma vida que agrade a Deus em tudo. Em tudo. Muitas pessoas, elas querem a presença e a glória do Senhor, mas estão ouvindo música do mundo, estão se enchendo de coisas que não agradam ao Senhor. Estão vendo pornografia, estão vendo coisas horríveis na internet, indecência. Isso não tem como estar com a glória de Deus, com a presença de Deus, seguindo uma vida que não agrada a Deus. Não tem como ter um acordo de viver a vontade do Senhor Jesus e viver a vontade do mundo. Nós sabemos que Jesus, ele prega o oposto do mundo. Nós sabemos que Jesus, ele prega a santidade, ele nos ensina a santidade. Se nós queremos viver essa glória, se nós queremos receber a vitória do Senhor sobre as nossas vidas, nós precisamos buscar uma vida de santidade. E hoje, quando nós falamos sobre santidade, muitas pessoas não gostam. Por quê? Porque elas estão tão acomodadas com o seu próprio estilo de vida, com aquilo que elas pensam, com aquilo que elas acham, que elas têm dificuldade de abrir mão de alguma coisa que aparentemente é até prazerosa, mas que não agrada a Deus. Que aparentemente até te faz bem, mas que não agrada a Deus. Por que isso? Porque nós vivemos numa era do hedonismo. O que é o hedonismo? É aquilo que eu quero para mim. Se aquilo me faz bem, então eu não me preocupo com a palavra de Deus. Isso são as coisas do mundo. Isso são as mentalidades mundanas que muitas vezes estão sobre as nossas vidas, dentro da nossa casa, dentro da própria igreja. Porque as pessoas estão procurando o seu próprio prazer. E muitas vezes nós temos que abrir mão do prazer que nós às vezes gostaríamos de ter, gostaríamos de sentir, por sacrifício, por buscar a vontade de Deus. Deus não vai ser um carrasco de trazer
sobre as nossas vidas algo que seja tão difícil de fazer. Não é tão difícil seguir a palavra de Deus. Não é tão difícil agradar ao Senhor. É que nós não estamos dispostos a pagar o preço para fazer isso. Porque Deus não nos pede nada demais. Ele sempre vai nos mostrar aquilo que Ele deseja. E Ele sempre vai nos dar condições de fazermos aquilo que Ele deseja. Mas muitas vezes nós não queremos fazer. A nossa carne não deseja fazer. Nós não queremos pagar o preço de santidade para ter a presença do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. A terceira condição para atrair a presença do Senhor é temer a Deus. Isso não é ter medo de Deus. A gente viu ali no episódio que depois de Uzá ter morrido, Davi teve medo. E ele temeu ao Senhor perguntando: como que eu posso trazer essa arca a mim? Como que eu posso, então, ter essa presença sobre a minha vida? E essa é a mesma pergunta que eu quero fazer para você e para mim nessa noite. O que eu posso fazer de diferente para atrair a presença de Deus sobre a minha vida? O que eu posso fazer de diferente para que a presença do Senhor possa estar sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre o meu chamado, sobre o meu trabalho? O que eu posso fazer de diferente para que eu jamais saia diante dessa presença? E aqui no Salmo 25:14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus tem segredos maravilhosos para mim e para você. Mas quem é que pode conhecer os segredos do Senhor? Aquelas pessoas que temem a Deus. E o que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus, não é ficar totalmente tremendo diante do Senhor. Não. Temer a Deus é reconhecer quem Ele é respeitar quem é Deus. E aí sim nós podemos conhecer a sua aliança, nós podemos conhecer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Em Provérbios 1:7 fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é que traz esse princípio sobre as nossas vidas. Se nós desejamos realmente viver um tempo diferente, nós precisamos aplicar tempo conhecendo ao Senhor. E como que eu conheço a Deus? Através da palavra dele. Como que eu conheço aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquilo que Ele deseja para a minha vida? Como que eu posso agradar a Deus? Conhecendo a palavra de Deus, lendo todos os dias a palavra do Senhor. E não precisa ler muito. Talvez você pegue lá um capítulo da Bíblia ou um versículo e você fala: o que eu posso aprender do Senhor nesse dia? Como que eu posso aplicar esse versículo hoje sobre a minha vida, sobre a minha casa, na educação dos meus filhos, no meu trabalho, no meu namoro, no meu relacionamento com os meus pais? Como que eu posso fazer algo diferente com esse versículo? Como que eu posso trazer algo novo para a minha vida, aplicando a palavra de Deus todos os dias sobre a minha vida? E isso é muito importante. Eu preciso ter essa decisão. E por último aqui, a última condição para atrair a presença de Deus é a consagração. Davi falou para eles se prepararem, para eles se consagrarem, para que eles pudessem buscar a arca do Senhor e trazer a arca diante de Davi, para que ela tivesse um lugar de honra, para que fosse realmente mostrada a presença de Deus sobre o seu reinado. E nós sabemos que quem não serve a Deus está servindo ao mundo. E nós sabemos que o mundo está debaixo de um controle. Que controle? O controle maligno. Há um governo no mundo, nós não podemos negar isso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, há um poder que está atuando sobre o mundo. E esse poder é o poder do mal. E como que nós podemos vencer esse poder? Através da consagração ao Senhor. E como que eu posso me consagrar ao Senhor? Muitas pessoas, elas gostam de falar: eu gosto muito de ir na igreja, eu gosto muito de receber uma palavra, eu gosto de ouvir isso, eu gosto de fazer aquilo, eu recebo uma bênção, eu recebo uma direção para a minha semana. Isso tudo é muito bom. E isso também é válido, mas não é tudo. Está chegando um tempo que nós temos que pensar: Deus, eu recebi tanto do Senhor. E esse tempo de avivamento é para isso. Eu recebi tanto do Senhor, foram tantas bênçãos sobre a minha vida. E agora, eu posso dar a minha vida para levar a tua palavra? Eu posso dar a minha vida para que o Senhor possa realmente me usar no ministério? Eu posso dar a minha vida para que o Evangelho de Jesus seja pregado às nações? O Senhor pode me enviar para fazer a tua obra? É chegado o tempo de nós realmente falarmos ao Senhor: Deus, eu posso usar o talento que o Senhor me deu
para que eu possa impactar pessoas. Muitos conhecem a parábola dos talentos, onde um homem que vai sair de viagem chama os seus servos e a um ele entrega 5 talentos, a outro ele entrega 3 talentos e a outro ele entrega 1 talento. E ele fala, olha, eu vou sair de viagem, mas eu vou voltar. E um dia vocês terão que prestar contas disso que eu estou entregando nas suas mãos. E aí nós sabemos que aquele que recebeu 5 talentos, ele foi, multiplicou, ganhou 10. Aquele que recebeu 3 foi, multiplicou, recebeu 6. Aquele que ganhou 1, ele não multiplicou, ele enterrou o seu talento. E quando o Senhor volta para o ajuste, para o acerto de contas, ele vai falando, servo bom e fiel, aquele que multiplicou 10, entra no gozo do seu Senhor. O outro que multiplicou também recebe, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Mas aquele que não multiplicou, aí Jesus tem um acerto com ele, ele fala, por que você fez isso? Ele fala, olha, eu sei que o Senhor é um homem que colhe onde não plantou e eu tive medo. Então eu escondi esse talento. Está aqui o que é seu. E devolve apenas 1 talento para o seu Senhor. E ali há uma dura pena para aquele cara. Né? Ele fala, aparta-te de mim. E nós sabemos que nós temos recebido do Senhor alguma coisa. Não existe nenhuma pessoa, ninguém que não tenha recebido algo, um talento que fosse do Senhor. E mesmo que seja 1 talento, eu posso multiplicar esse talento através da minha consagração ao Senhor, através da minha vida de dedicação a Ele. Eu posso fazer uma revolução mesmo tendo 1 talento só. Muitas vezes nós ficamos olhando as pessoas que estão ao nosso lado e nós ficamos admirando, nossa, aquela pessoa está em tantos ministérios, ela faz tantas coisas para Deus. E a gente se sente tão pequeno diante daquela pessoa e a gente guarda o nosso talento. Mas não é isso que o Senhor deseja que nós façamos. Ele deseja que a gente pegue esse talento que Ele nos deu, porque a Bíblia é bem clara, fala que o Senhor distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Se Ele deu 5 para aquela pessoa, porque Ele sabia que havia capacidade de multiplicar os 5. Se Ele deu 3, é porque Ele sabia que aquela pessoa era capaz de multiplicar 3. Se Ele deu 1, é porque Ele sabia que mesmo sendo pouco, aquela pessoa era capaz de multiplicar o seu talento. E nesse tempo de avivamento, nós precisamos buscar multiplicar o nosso talento. Mesmo que ele seja 1 só, eu falo, Senhor, eis-me aqui com o meu talento e eu quero multiplicar esse talento na tua presença. Nós precisamos ter esse entendimento, essa consagração, essa busca, essa dedicação da santidade, da unidade, do temor ao Senhor, para que a presença do Senhor possa estar sobre as nossas vidas. Seguindo aí em 1 Crônicas 16, do versículo 1 ao 3, vamos ver o que aconteceu. Depois de Davi ter convocado o povo, os levitas, os sacerdotes, para que eles se consagrassem, para que eles realmente buscassem um tempo, a presença do Senhor, para que eles fossem buscar a arca. E diz assim, do versículo 1 ao versículo 3... Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi, ele também tornou a fazer um evento especial, mas agora da maneira certa. E ele até simplificou o lugar de colocar a arca. Eu li para vocês que no começo a arca era colocada dentro de um tabernáculo, mas chegou um tempo quando eles conseguiram trazer a arca nos ombros dos sacerdotes, dos levitas. O que Davi fez? Ele colocou uma tenda. Ele quis simplificar para que o povo pudesse se achegar até Deus. Ele colocou ali a tenda para simplificar o caminho, para ser um caminho mais fácil, porque a arca já estava lá debaixo daquela tenda. Então não precisava mais passar pelo pátio, nem pelo lugar santíssimo, para só então chegar no Santos dos Santos e estar diante da arca. Não. Agora existia uma tenda, uma simples tenda, mas que Davi fez com toda a devoção a Deus, com toda a consagração ao Senhor. E ali as pessoas podiam estar diante da arca, diante da presença do Senhor. Então Deus não se impressiona com as coisas muitas vezes grandiosas que nós queremos fazer.
Deus muitas vezes está nas coisas simples. Deus quer usar aqueles que têm um talento só. Deus quer que você pare de ficar reclamando, de ficar olhando para o outro e falar, mas Deus não me usa, mas Deus não faz isso, Deus não faz aquilo na minha vida. Muitas vezes somos nós que temos impedido o Senhor de agir nas nossas vidas. É interessante que antes dessa arca chegar e estar aqui nesse tempo, debaixo dessa tenda, essa arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, no reinado de Saul, e nada aconteceu naquela casa. Talvez Abinadab olhava para aquela arca e achava que um estorvo. Olha, essa arca aqui é um baú velho, está ocupando espaço na minha sala, está pegando poeira, está aqui só trazendo incômodo para a minha vida. Ele não se importou com a presença do Senhor e ele não foi abençoado. 20 anos na casa de Abinadab, durante todo o reinado de Saul, e a gente não vê nada de diferente, nada de novo naquela casa, naquela família, porque não deram importância devida à presença de Deus. Não deram a importância devida à presença do Senhor. Não ficaram olhando ali para aquela arca e clamando ao Senhor, querendo a presença dEle sobre as suas vidas. Mas, por outro lado, nós vemos uma arca, 3 meses, mudar uma família. E a Bíblia conta que toda aquela família de Obed-Edom foi muito abençoada, porque quiseram receber a presença do Senhor, porque quiseram estar diante da presença de Deus. E isso que eu e você, nós precisamos fazer nesse tempo, nessa época de avivamento. Nós precisamos depender da presença do Senhor todos os dias. E o que tem a ver, tudo isso que eu falei sobre a arca conosco hoje, tem tudo a ver com as nossas vidas. Tem tudo a ver com as nossas vidas, porque nós precisamos ter um ambiente preparado para que a glória de Deus possa manifestar sobre as nossas vidas e sobre a igreja, sobre a sua família. É nós que preparamos esse ambiente, é nós que buscamos essa unção, é nós que queremos esse avivamento do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor tem para derramar sobre nós, mas nós precisamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. E como que o Senhor trabalha nas nossas vidas? Nós precisamos todos os dias conhecer a palavra, nós precisamos todos os dias ter Jesus conosco, ter o nosso maná, conhecer mais dele, andar com ele em todo o tempo. Nós precisamos em todo o tempo viver as novidades de vida que o Espírito Santo tem para nós. Em todo o tempo nós precisamos ter essa dependência. Nós temos que aproveitar isso, aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado, as portas que ele tem aberto para levar a glória, para levar a presença dele, para marcar vidas, para trazer transformação sobre as nossas casas e sobre as igrejas, sobre as pessoas que estão nessa terra. E aqui, para encerrar, eu quero que você abra em 1 Coríntios 10, do 31 ao 33. Diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Então aqui fala que tudo que nós podemos fazer, tudo aquilo que nós formos fazer, nós temos que fazer para a glória de Deus. Então a nossa vida aqui na terra se resume em fazer tudo para a glória de Deus. Não tem como negar que nós somos seres espirituais e que nós estamos aqui na terra, porque nós temos uma alma e um corpo, mas o Senhor está conosco e está nos ensinando todas as coisas. E tudo que nós estamos fazendo, nós temos que fazer para a glória de Deus. Nós conhecemos as cartas que Paulo escreveu para as igrejas, nós conhecemos a palavra do Senhor. E nós sabemos que lá em Apocalipse existe um acerto de conta para cada igreja. E muitas igrejas que foram impactadas pelo mover de Deus, quando Paulo foi até elas e pregou a palavra, e elas se tornaram zelosas, elas se tornaram comprometidas com o evangelho, elas buscaram a unção do Espírito Santo, elas realmente se empenharam em fazer a obra do Senhor. Quando chega em Apocalipse, quando o olhar penetrante de Jesus entra dentro daquela igreja, ele olha para aquela igreja e ele fala: tenho contra ti, porém.
E ele começa a colocar algumas coisas. E de uma igreja em específico, ele coloca: tenho contra ti, porém, que abandonastes o primeiro amor. Então, muitos, infelizmente, têm abandonado o primeiro amor. E nessa época de avivamento, o meu clamor para você nessa noite é que você busque viver esse primeiro amor. Busque viver sempre nessa intensidade do primeiro amor. Lembra lá da época da sua conversão, como ardia a chama dentro do seu coração, o que você queria receber do Senhor, o que você realmente desejava dele e fazer por ele. Que isso volte a queimar, para que o Senhor não olhe para mim e para você e fale: olha, eu tenho contra você, que você abandonou o primeiro amor. Você deixou de viver nesse primeiro amor. Por isso que nós temos em todo tempo estar orando, vigiando e não perder a essência daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não perder esse primeiro amor. Não abandone o primeiro amor. Avivamento verdadeiro. Avivamento verdadeiro é quando nós podemos nos voltar para o Senhor. Quando nós podemos confessar os nossos pecados, abandonar aquela conduta que não agrada ao Senhor e viver uma vida consagrada diante dele. Para que haja avivamento, é necessário eu ter uma vida cheia de fé, cheia de ousadia, de santidade, de temor de Deus, de consagração ao Senhor. De ser um com o meu irmão, de ser um com a minha família, de ser um com os pastores. É isso que traz o avivamento. E o Senhor nos escolheu nessa época, o Senhor nos escolheu nesse tempo, para que nós possamos carregar essa presença. Para que nós possamos primeiro atrair a presença dele para as nossas vidas e depois carregar a presença dele nos nossos ombros, assim como os levitas e os sacerdotes carregaram. Hoje nós sabemos que no Novo Testamento, na Nova Aliança, todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. E todos nós podemos carregar a presença do Senhor nas nossas vidas. E que essa palavra, ela possa realmente ficar marcada no seu coração nessa noite. Que você se lembre disso. Você foi atraído por Deus para atrair a presença dele, para carregar essa presença aonde você estiver. Que essa certeza possa estar no seu coração nessa noite e que você possa receber do Senhor capacidade para que você possa fazer a obra que ele tem para você. Que nesse tempo de avivamento, Deus possa olhar para cada um de nós e possa contar conosco. Que nós possamos estarmos cheios da presença do Senhor, cheios da dependência do Senhor, levando essa presença aonde nós estivermos. Amém? Quero te convidar a orar. Quero que você tire um tempo aí, pense um pouquinho. Se você realmente tem feito algo para atrair essa presença do Senhor, ou se você simplesmente tem abandonado e até fala: olha, eu abandonei o primeiro amor. Eu tenho me sentido frio, tenho me sentido sozinho, tenho me sentido distante da presença do Senhor. Que essa noite seja uma noite de você buscar esse conserto, buscar esse avivamento. Seja com arrependimento, com confissão de pecados, com abandono daquilo que Deus não se agrada. Em buscar uma vida em unidade, em fé, com temor, com santidade. Que seja isso que possa estar no nosso coração nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir que o Senhor te abençoe. Pai, eu quero, diante da tua presença, Deus, nessa noite, eu quero pedir que o teu Espírito Santo possa estar, Pai, tratando com cada um que está comigo, Pai, nesse culto online. Que haja realmente, Pai, um temor do Senhor, que haja um movimento do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, olhar para dentro de nós, Deus, e através do teu Espírito Santo, abandonar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Que o Senhor possa, Pai, ver em nós aquilo que é ruim e arrancar de nós, Deus. Que o teu Espírito Santo nos ensine. Que nós possamos colocar os nossos olhos em Jesus. Que nós possamos colocar os nossos olhos na dependência dEle, Pai. E que nós possamos em tudo ter uma vida, Pai, que está de acordo com a tua vontade. Senhor, muitas vezes nós estamos tão cheios, Pai, daquilo que nós achamos que é certo, daquilo que nós achamos que vai ser bom, mas que não é vontade do Senhor. Muitas vezes nós estamos, Pai, no egoísmo, no hedonismo, Pai, querendo fazer a nossa vontade, aquilo que agrada o nosso coração. E nós não estamos dispostos, muitas vezes, a abrir mão de alguma coisa ou a renunciar a algo, Pai, para ter mais do Senhor nas nossas vidas. Que nessa noite, Pai, a Tua palavra possa trazer impacto sobre cada um aqui. E que nós possamos ter essa certeza, Pai, que nós somos, Pai, separados para levar a Tua glória.
Que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, Pai, que a tua graça possa estar sobre as nossas vidas e que nós possamos, Pai, avançar naquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não entregou o seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta, você pode, nesse momento, através do Pix ou das contas que estão aparecendo aí na sua tela, fazer a sua transferência. Tá bom? Você pode vir também trazer aqui na igreja todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 até as 17 horas. Lembrando que das 11h30 a 1 é o horário de almoço, tá bom? Ou você também pode trazer dos cultos presenciais que nós temos aos domingos. Mas se você ainda não fez a sua entrega do seu dízimo, da sua primícia e da sua oferta, que você possa fazer nesse momento e depois não se esqueça de enviar o comprovante, tá bom? Para que a gente possa lançar e ficar tudo certinho no caixa da igreja. Que Deus possa trazer a multiplicação, a abundância e a provisão sobre os seus celeiros e sabedoria sobre a sua vida, para que você possa administrar bem aquilo que Ele tem colocado na sua mão. Eu sempre digo que nós podemos, com Deus, do pouco conquistar muito, porque o Senhor nos dá sabedoria para que a gente possa multiplicar, para que a gente possa fazer bons negócios, para que a gente possa investir bem o nosso dinheiro nessa terra, tá bom? Eu quero dar aqui alguns avisos também. Todos os dias, 9 horas da manhã, café com os apóstolos. Amanhã, 19 horas, live com o pastor Celinho. Na sexta-feira, 19 horas, live com a pastora Rosângela. Sábado, 9 horas, 10 horas, no sábado, café com pastores. Sábado, 19 horas, rede juvenil. Domingo, 10 da manhã e 18 horas, nós temos nosso culto, tá bom? Cultos aqui presenciais e também online. Que o Senhor possa abençoar, multiplicar e que você possa avançar na presença do Senhor, fazendo a obra dele. Que nós possamos realmente ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sob muito eu vou te colocar. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, que você tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.